vai ser a última aula antes da prova, certo? Até hoje vai entrar, são os temas que entram na prova. Então, hoje nós vamos ver o que são as derivadas de funções polinômicas e a derivada da função exponencial. Nós vamos começar sempre com as coisas mais fáceis. Como quais? Por exemplo, nessa primeira propriedade que temos aqui, nos diz que a derivada de uma função constante é sempre zero. É dizer, se você tem f de x, f de x igual 4, a sua derivada é igual a zero. Se tem f de x igual a 2020, a sua derivada vai ser zero. Então, sempre que vocês tiverem uma função constante, sua derivada vai ser igual ao zero. Espera um momento. Na outra, se você tem a função linear f de x igual a x, a sua derivada é igual a 1. Essas duas propriedades que temos aqui são fáceis. Mas agora já vamos ver algumas melhores. Por exemplo, numa potência, se n for um número inteiro positivo, então, e você tem f de x igual a x a n, o que faz para derivar? Você desce o exponente de x e le resta 1. Por exemplo, se tem f de x igual a x a 4, a sua derivada vai ser 4 e resta 1. Isso seria 4x a 3. Se tem f de x igual a x a 100, f' de x é igual a 100 x a 99. Agora, o que acontece quando o exponente for negativo? Se f for negativo, se o exponente for negativo, por exemplo, f de x igual a x a menos 3, a derivada, você desce menos 3 e resta 1. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Faz o mesmo. Agora, se ao invés de ser de n for positivo ou inteiro ou negativo inteiro, for um número real qualquer, por exemplo, um meio, pi, qualquer valor, o que acontece? A mesma coisa. F de x igual a x a 1/3, f' de x é igual a 1/3, x a 1/3 menos 1, e isso é igual a 1/3 de x a menos 2/3. Certo? Se a potência for x a pi, Beatriz, você pode aguardar um pouco e no final da aula eu faço isso. Tá bom, então aguarde por aí uma hora
e depois faço isso. Então, se é x a π, não, não. João, vamos ver. Vamos escrever aqui, nesse quadrinho azul. Você tem 1/3 menos 1, certo? Então, isso aí é igual a 1/3 menos 3/3, certo? Porque 1 é igual a 3 sobre 3. E agora, 1 menos 3 sobre 3 é igual a menos 2 sobre 3. Agora sim, isso que está em azul é isso que temos aqui. Jasmine, que parte não entendeu você? Ah, bom. Tá bom então. Agora, se f de x é igual a x a π, vocês sabem que π é um número irracional que vale 3,14 e um monte de números para frente. Mas é um valor fixo. Então, f', desculpem, Berlim, f' de x é igual a quê? Você desce π e fica x a π menos 1. Então, não importa se o número for racional ou irracional, a forma de derivar vai ser a mesma. Entenderam? Vamos fazer outro. F de x igual a x elevado a e. Assim mesmo, aí tem. Tem um número Euler. Se vocês lembram, o número de e é um número também irracional. Eu acho que ele é 2,71 e outro monte de números. Bom dia, Juliana. Então, quando você vai derivar, você desce a potência e acima resta 1. E já queda assim indicado. Note que nossa variável... Juliana, como te falo? Vamos ver. Tá bom. Tá bem. Então, lembre-se que nossa variável é x, certo? E ela sempre tem que estar aqui na base da potência. Para nós poder fazer esse tipo de problemas. Agora, já vamos agora a generalizar um pouco mais as propriedades anteriores. Por exemplo, essa que tem aí diz o seguinte: se você tem uma função multiplicada por uma constante, quando você deriva, você pode tirar a constante e derivar a função. Por exemplo, se você tiver f de x igual a 4x a 2 e você quer derivar ela, você que faz? Você faz o seguinte: f' de x é igual a quê? O 4 fica igual, porque é a constante. E você vai derivar x a 2. A derivada de x a 2 é 2x, certo? Vamos ver. 2x a 2
menos 1. Y eso es igual a 4 por 2x. Y eso es igual a 8x. Otro ejemplo. F de x igual a 8x a 10. Então, sua derivada, igual, 8 fica igual. A derivada de x a 10 é 10x a 10 menos 9. Isso é igual a 8 por 10x, perdão, x menos 1. X menos 1, aí. X a 9. E ao final você tem 80x a 9. F de x, agora vamos fazer menos 3x menos 4. Note que ya agora estamos tomando outra. Estamos tomando outra. Já. Aguardem um momento. Aqui acomodando algumas coisas. Já. Então, se f de x é isso, a derivada de f de x seria menos 3 fica igual. Y vamos a derivar x a menos 4, que sería menos 4, x a menos 4 menos 1. Eso es igual a menos 3 por menos 4, x a menos 5, menos por menos da más, y eso da 12, x a menos 5. Agora, vamos ver. Si f de x for 3x a e, então, f' de x é igual a 3 que multiplica x a e menos 1, y eso es igual a 3e x a e menos 1. Ponto. ¿Alguna pergunta até agora? Bom, continuamos. Agora, já vamos ver, então, quando temos uma soma de funções. Quando você tem uma soma, você vai somar termo a termo da soma ou da diferença. Se vocês notam, a única diferença desse daqui com esse daqui são as sinais, certo? Então, nós poderíamos fazer algo assim. D de x de f de x mais ou menos g de x igual a d de x de f de x mais ou menos d aí, se está sumando, fica sumando, se está restando, fica restando. Agora, a melhor forma de a gente mostrar essas propriedades sempre é com exemplos. Vamos fazer uma boa quantidade de exemplos. Como segue? Vamos supor que temos uma função f de x igual a x a 9 mais x a 8. Se vocês se dão conta, vocês estão sumando duas funções polinômicas.
Estão sumando x a 9 com x a 8. Então, você que faz nesse caso? F' de x seria a derivada de x a 9, que seria 9x a 9 menos 1, más a derivada de x a 8, que en ese caso sería 8x a 8 menos 1. Eso es igual a 9x a 8 más 8x a 6. Ahora vengo interesante. Y de x igual x a 4 más 5x a 2 menos 8x más 9 menos x a menos 2. Então, você também pode estender a propriedade anterior para uma suma finita de funções. Nesse caso, temos 1, 2, 3, 4, 5 funções. Então, o que temos que fazer? Derivar cada uma dessas funções. E começamos. G' de x. A derivada de x a 4 é 4x a 4 menos 1. Mas temos uma constante por uma função. O 5 fica igual. E a derivada de 5 a 2 é 2x a 2 menos 1. Menos 8 é igual. E a derivada de x é 1. Mais a derivada de uma constante, porque 9 não tem x, é 0. Menos a derivada de x a menos 2 é menos 2x a menos 2 menos 1. Então, aqui fica, ao final, 4x a 3 mais 5 por 2, 10x, 8 por 1, 8, 0, não colocamos 0, e agora, menos por menos, mais 2x a menos 3. Ponto. Alguma pergunta? Bom, Beatriz, a derivada, sim. Mas você pode calcular também algo chamado a segunda derivada. Que é a segunda derivada? É calcular a derivada da derivada de algo. Isso vamos ver agora que na uma aula que vocês vão ver derivadas de ordem superior. Que basicamente é você derivar infinitas, um número n de vezes. Mas o mais importante, na verdade, sempre é a primeira parte, a primeira derivada. Por quê? Porque, por exemplo, isso daqui é linha de x. Mas isso aí você pode chamar uma função h de x. E se você, que é isso que ficou de resposta. Então, se você deriva essa h de x, é derivar a derivada. Então, seria como g' de x, linha. Ou seja, g' linha, segunda derivada. Então, você pode derivar uma função tantas vezes como ela deixa você derivar. Isso aí. Então, agora, g de x igual bom, a segunda derivada, visualizar graficamente, deixa eu ver. Como te explico eso de derivadas?
Es que para mostrar una visualización gráfica, tenía que explicarte todo como ven a hacer la segunda derivada y las implicaciones que la tengo. Yo te voy a explicar eso ahora cuando lleguemos vamos a nos concentrar en la prueba de final de semana. Nos concentrar en la prueba de final de semana. Ya después de esa prueba, podemos otra vez procurar otras cosas más que van a ser dadas más en la frente. Y por en cuanto, vamos a enfocar en eso. La idea es que a mayoría, si no todos, aprueben el curso. Entonces sería XAE menos X a menos 3 a 4. Então, G' de X seria EX a E menos 1. Menos a derivada de X a menos 3 es menos 3, X a menos 3 menos 1. No, ya. Olha o seguinte, cada cosa que tenemos aquí, por ejemplo, eso que tenemos aquí es igual a un H de X más un Y de X, donde en ese caso, H de X es X a 9 y Y de X es X a 8. Tá? O que es la propiedad de esa? La propiedad que nos está diciendo es que si usted tiene una suma de exponentes de cosas, usted puede sumar termo, usted puede derivar termo a termo, numa suma. Ya cuando usted tiene productos o cocientes es otra cosa. Más 9 fica igual 4x a 4 menos 1. Eso es igual a E a x a E menos 1. Menos por menos más 3x a menos 4. Más 9 por 4, 36. X a 3. Então, o que quer dizer isso? Que se você tem uma suma ou uma diferença de funções ou de potência de x, você pode derivar cada um dos termos e assim obtém a derivada da função. Aguarde um momento. Agora, nesse caso, vamos já trabalhar com a função exponencial. Então, eles definem o número e como um número tal que esse limite dá 1. Ou seja, limite de EH menos 1 es igual a 1. Esa es la forma como ellos están definiendo OE. ¿Por qué definen OE de esa forma? Porque você tem E a x, certo? A função, desculpe, vamos hacer, f de x igual E a x. Ahora, olha o seguinte, vamos a calcular a derivada de esa función. Entonces sería limite, aguarda un momento, sería f' de x, por definición es que o limite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x
sobre H, ¿cierto? Esa es la definición del límite, la derivada, perdón. Entonces, ¿quién es H tiende a ser? ¿Quién es f de x más H? E a x más H menos E a x sobre H. Eso de aquí es igual al límite cuando H tiende a 0 de E a x E a H menos E a x sobre H. Então, isso é igual a E a x, limite, quando H tiende a 0, de E a H menos 1 sobre 1. Bom, vamos começar outra vez. Nós temos nossa função f de x igual a E a x. Certo? Então, vamos calcular a derivada dela. Como definimos a derivada de uma função? Como o limite, quando H tiende para 0, de f de x mais H menos f de x sobre H. Eso de aquí es definición derivada. Eso de ahí. Tá. Agora vamos a reemplazar. ¿Quién es f de x más H? F de x más H es igual a exponencial de x más H. Menos f de x, que es E a x. Agora, você tem que, nas exponentes, E a x más más y es igual a E a x por E a y. Eso es una propiedad de la potencia. Es lo que aplicamos aquí. E a x más H es igual a E a x por E a H menos E a x. Agora, E a x es un factor común. Vamos a hacer algo aquí. E a x es un factor común. Entonces sería limite H que tiende para 0 de E a x fator do que está acima, certo? E esse agora, como E a x não está, o limite é em H e não em x, você pode tirar E a x como constante. E tem limite de H que tiende para 0 de EH menos 1 sobre, perdón, EH menos 1 sí sobre H. Y como en nuestra definición E es un número tal que ese límite da 1, entonces eso de aquí es E a x por 1, que es igual a E a x, y por tanto F' de x es igual a E a x. ¿Me entendieron? Bom, vamos a repetir esta partida aqui. Você tem essas duas expressões, certo? Então, se você se dá conta, E a x e E a x estão nos dois, essa expressão está nos dois termos da resta, da diferença. O que faz você? Você pode sacar isso como um fator comum. E sai aqui. ¿Por quê? Porque E a x por EH é E a x EH. Menos E a x por 1 da E a x. Então, temos esse E a x aqui. Fator de EH menos 1 sobre, aqui eu me equivoquei, EH. Aí é H. Agora, esse E a x que está aqui não é afetado pelo limite. ¿Por quê? Porque o limite está em H e isso daqui está em x.
Então, você pode tirar para fora do limite a exponencial a x. Esse é a x. E ao final, ¿qué queda? EH menos 1 sobre H. Eso que tenemos aquí, por definición, que está acima, esta partida aquí, eso es igual a 1. Então, você reemplaza eso por 1 y lo multiplica por lo que tenga constante. Y al final fica EAX apenas, somente. Y ese es el valor de la derivada. ¿Entendeu, Yasmin? Sim, entendi. Tá bom. Obrigada. Nada. A ver, agora. Exato, Beatriz. Esse limite é 1 por definição. Mas agora, quando a gente ver regra de L'Hopital, nós vamos a fazer isso a demonstrar isso. Bom, isso que está aqui até agora é considerado 1 por definição. Este E que está aqui já não está sendo afetado pelo H. Como falei, Maria Luisa, esse limite que está aí, como você nota aqui, é uma definição que está. Bom, isso que temos aqui é uma definição. Já. E, portanto, a gente não pode. Não, o sea, por enquanto, vamos considerar que isso sempre é 1. Na hora de a gente chegar a L'Hopital, a la regla del L'Hopital, a gente vai pegar outra vez esse limite e vai demonstrar que ele, em verdade, é 1. Mas, por enquanto, não se danem a cabeça pensando que porque está sobre X, não. Esse limite é 1 e já. Você tem assim. Porque outra forma de olhar o exponencial é que o limite, quando n tiende a infinito, de 1 mais 1 sobre n a n, é igual a exponencial. Essa é outra forma de saber a exponencial. Mas esses são casos que tudo depende do que você quer utilizar. Nada. Bom, agora, se nós temos a função f de x igual a x a 3 e queremos calcular a derivada, isso é igual a quê? Isso seria igual a trabalhar, vamos ver, derivada de x a 3 é 3x a 3 menos 1 menos 8. Ya nós acabamos de mostrar que a derivada de e a x é a mesma. Então, f' de x é igual a 3x a 2 menos 8 mais e a x. F de x igual
é a x. Vamos agora a derivar essa. F' de x será igual a menos 4x a menos 4 menos 1, menos 3, que es constante, ahora la derivada de eso sería menos 2x a menos 2 menos 1, 8, que es constante, 9x a 9 menos 1, menos a derivada exponencial es la misma. Ao final temos que isso é menos 4x a menos 5, menos por menos, mais 6x a menos 3, mais 8 por 9, 72, x a 8, menos e a x. Alguma pergunta? Bom, porque a derivada de ax é a mesma. Aqui está a prova. Nós temos que f de x é x, certo? O que eu fiz nessa parte foi calcular a derivada dela. E nós demos conta que é a mesma. Agora, se você olha a derivada como um operador, você tem que a função exponencial é um ponto fixo, é dizer, se você aplicar a derivada em qualquer quantidade de vezes a ele, a x sempre vai dar o mesmo. Você deriva a x, dá ele mesmo. Se volta e deriva, ou seja, a segunda derivada é o mesmo. Volta e deriva é o mesmo. Sempre que derive ele, vai ficar igualmente. Só para isso, só é verdade quando você tem e a x. Tá? Se você, que isso que nós vamos ver na semana que vem, mas somente para que você tenha uma certa ideia. Se você tiver e a 2x, a coisa muda. Exatamente. Se for e a 2x, a coisa muda. Então, por enquanto, e até a prova, vocês somente vão a receber exercícios com EAX. Agora, para PAX, é outra coisa. Para PAX, a gente tem que ter regra da cadeia, que vai ser um tema que vamos ver na semana que vem. E vamos poder encontrar quem é a derivada desse, por exemplo, PAX ou 2AX ou 9AX, qualquer coisa dessas. Tá? Bom, agora, e se você tiver o seguinte, f de x igual 2EAX. Sin más. Sempre que você derivar e a x, a derivada vai ser a mesma. Agora, se você tem isso, a derivada de x, 2 é uma constante, né? Então fica a constante aí. E a derivada de e a x é a mesma, então fica igual também. Entenderam? Bom, então agora, tem alguma pergunta?
Tudo certo. Bom, então, agora sim. Aí acaba a aula de hoje. Ou seja, o tema que íamos dar hoje. Vamos aproveitar, então, o tempo que falta para começar a praticar a prova. Na aula da sexta-feira, eu vou também a pegar 1 hora dessa aula para resolver exercícios da prova. Então, Beatriz, você havia perguntado um exercício da prova. Qual era? Qual foi? Tá bom, escreva. Bom, você falou X 2015 mais X a 7 Bom, se você tem isso, eu acho é que estão perguntando se esse polinômio tem alguma raiz. Entendi. Bom, vamos ver o seguinte. Vamos, este exercício aqui. Vamos começar com ele. Então, olhem o seguinte. Você pode reescrever isso como X a 2015 mais X a 7 menos 1004 igual a 0. Certo? Vocês chamam f de x igual a x a 2015 mais x a 7 menos 1004. Sim, Márcia, agora faço isso. Bom, temos isso. Nós queremos calcular se ele tem raiz ou não. Para saber isso, a gente tem que procurar certos intervalos onde deveriam estar essas raízes. Notem o seguinte. Se x é igual a 0, o que acontece? F de 0 é igual a 1004 negativo. Certo? Se x é igual a um número, vamos ver. Se x é igual a 2, o que acontece em 2? 2 a 7 é igual a quê? 2 a 2 por 2 a 2 por 2 a 2 por 2. Certo? Seria 4 por 4 por 4 por 2. 16 por 8, 86, 828. Então, se você faz o seguinte, se x é igual a 2, f de 2 é igual a quê? 2 a 2015 mais 2 a 7 menos 1004. Vocês que acham que esse número, o resultado dessa suma, maior ou menor que 0? Esse daqui é menor do que 0. Vocês que acham desse? Eu acho que ele é maior do que 0. Certo? É maior do que 0 e por muito. Então, você que poderia dizer? Você tem que essa função é contínua
ela é contínua porque é um polinomio. E você tem que um intervalo onde ela é menor que zero e onde ela é maior do que zero. Então, f tem uma raiz em 0,2. Então, na resposta poderia sair que f tem uma raiz em 0,2. F tem uma raiz em 2,4. F tem uma raiz em... Então, você diz, você considera cada intervalinho e reemplaça na função. E onde você tenha isso daqui, é onde está a resposta correta. Agora, Márcia, aguarde um momento que eu vou abrir o arquivo de Holtz. Holtz. Aguarde um momento. Tá, tranquila. Márcia, aguarde um momento que estou procurando aqui a lista que não consigo de Holtz. Ai, es donde puede estar. No Drive. Drive, aquí estamos. No Drive. Compartilhe comigo. E já. Bom, Márcia, agora sim, qual é a pergunta de você? Bom, professor, a resposta a essa questão no gabarito do meu teste foi: existe pelo menos uma solução real positiva? Exatamente, Beatriz. Acontece o seguinte, aguarde um momento. Aqui a gente mostrou que tem uma real positiva, certo? Se você considerar não, ela não teria real, ela não teria resposta, não existe uma solução real negativa. A Dayan tem uma resposta boa. Ela não vai ter uma solução real negativa. Por quê? Porque se você sempre tirar em qualquer número negativo que você considerar, essa F avaliada nesse valor vai ser sempre negativa, a resposta. E se você em zero tem que é negativa, e em todos que estão atrás dele é negativa, ela não vai ter solução negativa.
A resposta de Daiane está boa. Acontece o seguinte, Paloma. Nós mostramos que se x é maior do que 0, ela vai ter raízes positivas, certo? Então, nós conseguimos uma raiz positiva dessa expressão. Até agora. Agora, olha o seguinte. A função é f de x igual a x a 2015 mais x a 7 menos 1004. Se você considerar um valor qualquer, se qualquer valor, não, deixa eu montar, vamos ver, vamos escrever bem isso. 1004. O que acontece? Se você considera um número negativo, você sabe que todo número negativo a uma potência ímpar continua sendo negativo. Certo, Paloma? Então, se você considerar qualquer número menor do que 0, esse número é negativo. Então, se vamos supor que A é um número menor do que 0. Então, a 2015 também vai ser menor do que 0, certo? Porque é negativo. E negativo a uma potência ímpar é negativo. Mas a 7 também vai ser negativo. Porque a potência é ímpar. E se você suma dois números negativos, a 2015 mais a 7 ainda vai ser negativo, porque está sumando dois números negativos. E se ainda você resta menos 1004, você vai ter que a 2015 mais a 7 menos 1004 é negativo. Então, o que tem você? Que f avaliado em qualquer número negativo é negativo. Ian, sim, mas estou explicando o que acontece na parte negativa. Então, em qualquer número negativo, f de A vai ser negativo. E também você tem que f em 0 é negativo. O que quer dizer isso? Que de 0 para a esquerda, essa função não tem 0. Ou seja, essa identidade que você tem ao princípio não é verdadeira quando x é menor ou igual do que 0. Tá? Entendeu, Paloma? Agora, isso acontece quando temos números negativos. Então, a gente já, como já sabe, que a esquerda de 0 sempre é negativo, então a gente não vai estudar isso. Sim, Luiz Felipe. Agora, o que acontece à direita de 0? À direita de 0 temos que, por exemplo, em x igual a 2, isso é um valor que é positivo. Não sei qual é o valor, mas com certeza sei que ele é positivo. Então, entre 0 e 2, você tem um valor onde se satisfaz essa igualdade aqui. Isso quer dizer que ele tem uma raiz positiva e não tem raiz real negativa. Entenderam? Ô, professor, Sim? é isso aí você está explicando para expoentes ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho meus expoentes por número par, ele pode ter uma real positiva e uma negativa ou também não? Sim. Por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos agora
somente a mudar uma potência deles. Vamos supor agora, vamos chamar a outra, você vai chamar de g de x, para não confundir com o anterior. E nossa nova função vai ser x a 2016 mais x a 7 menos 1004. Certo? Temos isso. Então, vamos considerar agora x igual a menos 2. Menos 2 a 2016 é igual a 2 a 2016. Por quê? Porque é uma potência par, certo? E 2 a 2016 é muito maior que menos 2 a 7 menos 1004. Certo? Então, nesse caso, já você teria que aí é positiva. Pero nótese que nesse caso estou considerando uma raiz que é, perdão, uma potência que é par. Bom, e agora tenho que seguir procurando o exemplo que me perguntou. Exemplo que me perguntou, quem foi? Márcia. Questão 3.6, lista 2B. Aguarda um momento, Márcia, que não sei qual é o 3.7 2B. Como, Márcia, como dice el ejercicio? Que eu não logro conseguir acá. Vamos ver. Diz, limite quando x tende para 1 de 1 menos x tangente de pi x assim. Bom, deixa eu então, vou procurar uma coisa aqui. Aguarda um momento.
5y. A ver, a ver. Bom, se você abre tá bom, eu vou fazer isso agora, Maria Alice. Então seria limite, quando x tiende para 1, de seno de pi x sobre 2 sobre coseno de pi x sobre 2. Então, aí temos isso, certo? Márcia. Agora, se você chamar u igual 1 menos x, o que acontece? Então, se x vai para 1, então u vai para 0, né? E além disso, você tem, se u é igual a 1 menos x, então x é igual a quê? A 1 menos u. Certo também, sim? Bom, agora, olha o seguinte. Vamos reemplazar aqui. Seria limite, quando u tiende para 0, 1 menos x é u, seno de pi meios menos pi u sobre 2 sobre coseno de pi medios menos pi u sobre 2. Vamos, aguarden un momento, yo termino de explicar para Marcia ese ejercicio y después dejen de escribir, porque si ustedes siguen escribiendo van a dejar las demás preguntas encima y no van a saber cuál voy a responder. Entonces, aguarden un momento. Marcia, ¿vos está ahí? Tá bom. E agora, u tiende para 0 e você aqui pode usar identidades trigonométricas. O que seria seno de A menos B? ¿Ah? Vamos a usar identidades trigonométricas agora. Então, seno de A menos B é igual seno de A coseno de B menos seno de B coseno de A. ¿Certo? Então, aplicamos aqui. U, que multiplica seno de pi medios coseno de pi u medios, vamos aquí a decrecer eso, menos seno de pi u medios coseno de pi u medios.
No, disculpe. Ese 1 ahí, aquí. Coseno de pi meio apenas, somente. Certo? E abaixo, temos que coseno de pi meios por coseno de pi 1 meios mais. É mais ou é menos aí? Não me lembro. É mais. Seno de pi meios, seno de pi 1 meios. Agora, cosseno de pi meios é zero, certo? Então, isso daqui são zero. E isso é igual ao limite, quando u tiende para zero, de u, seno de pi meios é 1, seria nesse caso cosseno de pi meios de u sobre seno de pi meios é 1, seria nesse caso seno de pi meios de u. Isso daí pode ser reescrito como limite, quando u tiende para zero, cosseno de pi medios u sobre seno pi medio u sobre u. ¿Entendió eso? Bom, note-se agora que aqui eu tenho pi meios multiplicando a u. Então, eu preciso ter aqui pi meios multiplicando a u. Então, se eu colocar pi meios aqui, tenho que colocar pi meios aqui também. Exatamente. Dividir acima e abaixo por 1. Agora, no denominador, multiplico e divido por pi meios. Então, esta expressão que você tem aqui é igual a 1. Então, cosseno de zero é 1 sobre pi meios. O limite exatamente dessa coisa dá 1. E ao final, isso dá 2 sobre pi. Coseno você avalia. Pi meios por 0 dá 0. Coseno de 0 é 1. Então você reemplaça somente aí. Entendeu? De nada, Márcia. Agora, o outro que estava aqui perto era Ricardo. Vamos ver, Ricardo. Você fala. Se f de 4 é 3 e f' de 4 é 3, deixa um momento. Então, a reta tangente, então, nos pedem calcular a tangente, certo? Não, sim, mas é Beatriz que está entendendo você. Mas eu agora vou procurar ela e também respondo para ela. Así que não tem problema, Ricardo. É que esta é rápida. Olhem o seguinte. Você tem que a pendiente da reta tangente no ponto é igual a 3. Certo? E um ponto por onde ela passa é o ponto 4,3. Como vocês sabem que é 4,3? Porque você está reemplazando em x igual a 4
e tem que y é igual a 3. Então, esse ponto 4,3 é uma resposta para você. Ou seja, Ricardo, que a sua resposta era a última que estava ali. 4,3. Entendeu? Por exemplo, se eu dou para você o seguinte, f de 2 é igual a menos 1 e f' de 2 é igual a 5, e doy las siguientes opciones. ¿Cuál considera você que es la respuesta? Ah, Ricardo, ¿cuál considera você que de esos 4 puntos, A, B, C o D, cuál sería la respuesta? No, la respuesta es A, B. Por quê? Por o seguinte, você tem que f de A é igual, vamos supor, a reta sempre passa pelo ponto A, f de A, certo? Porque ela é tangente nesse ponto. Quem é A nesse caso? A nesse caso, daqui, A é igual a 2. Quem é f de A? F de A é menos 1. Então, o ponto é 2, menos 1. É que, o que acontece aí? Que isso é para confundir. Já, por exemplo, você tem g de 3 igual a 4. Ricardo, por quê? Porque vocês sempre estão dizendo a tangente é a reta que passa pelo ponto A, f de A, e tem inclinação f' de A. Essa é a própria definição da reta tangente. Bom, Rafaela, vamos a fazer o que tem você. Você tem F4 é 2 e F' de 4 é igual a 2. Certo? Temos isso. Então, nesse caso, A é igual a 4, certo? E f de A é igual a 2. É dizer, o ponto por onde passa é 4,2. Então, esse é um ponto por onde corta. Agora, se usamos a equação da pendiente, nós temos que y é igual a f' de A, que seria 2, por x menos A, que nesse caso A é igual a 4, más 2, que é f de A. Y é igual a 2x menos 8 más 2. Es decir, y es igual a 2x menos 6.
¿Qué acontece? Que en el caso de Rafaela, si x es igual a 5, sería y igual 2 por 5 menos 6 es igual a 10 menos 6, que é 4. Então, ela passa pelo ponto 5,4. Ela também passa por ali. Mas se você tiver a resposta 4,2, também está boa. Não, Ian, é o seguinte. Se você tem, entre as suas respostas, tem 4,2, ela, para mim, está boa. Porque é um ponto onde ela passa. Então, vou fazer uma coisa. Eu vou escrever para o grupo de matemática de cálculo 1, desculpe, e vou falar isso. Porque, na verdade, se você colocar assim, ela passa pelo ponto. Porque, por exemplo, notem o seguinte: a sua reta é y igual 2x menos 6, certo? Tem essa, no caso de Rafaela. E temos quando x é igual a 4. O que acontece? Y es igual a 2 por 4 menos 6. Y eso es igual a 8 menos 6. Y eso es igual a 2. Ela também está passando pelo ponto 4,2. E a resposta está boa. Você fez a matemática. Então, eu vou falar com o grupo de cálculo 1 sobre essa resposta. De que eles, pelo menos, então, se vão colocar duas respostas corretas, que façam a pergunta: por qual ponto fora do gráfico de F ele está passando? Aí já muda a coisa. Vocês entenderam? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, a reta tangente do gráfico em tal ponto passa por qual outro ponto além do seguinte? Já, seria mais ou menos a pergunta. Então, eu vou falar isso e na sexta dou uma resposta para vocês. Bom, escreva, envia, João. Vai, envia, João, para fazer aqui.
John ese. ¿Alguien más de vocês teve un problema de ese tipo? Bom, eu vou Professor, fazer, sim? no meu teste, essa questão veio toda errada, porque ela não veio com log, ela veio escrito registro, aí o A era uma. Eu tive que ficar tentando imaginar o que era cada questão, cada opção, né, de equação. Bom, olhem o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o exercício como se eu estivesse fazendo a prova. É dizer, eu vou tentar mostrar a vocês como seria, num caso de sua prova, fazer ele mais rápido. Então, esse problema que você tem, desse jeito, em geral, você tem sempre que as descontinuidades vão estar nos números esses que estão aqui. Já, nas demais partes ela não vai ter problema. Se você se dá conta, o que está dentro do logaritmo é um valor que sempre a pergunta como é, vamos ver. Se f uma função dada, para que f seja uma função contínua em c em menos 3 e em 5 quartos, então queremos só mostrar a continuidade. Sim, está na base 4. Logaritmo está na base 4. Então, primeiro vamos mostrar a continuidade em menos 3. Então, vamos a x x0 igual a menos 3. Então, f de menos 3, vou echar para cima isso. F de menos 3 é igual a quê? Quando x é igual ao menos 3, você usa essa parte que está aqui. Então, seria a 6 elevado a menos 3 más 4 más b. Y eso es igual a 6a más b. Punto. ¿Cierto? No tenemos que hacer más nada ahí. Agora, vamos a hacer limite cuando x tiende a 3 para la izquierda. Perdón. No, es B. Perdón, ahora sí. Disculpa, Esther. Y Hilton. No exercício mais B. Tá. Agora, vamos calcular o limite quando f tiende a menos 3 pela esquerda. É dizer, quando x é menor ou igual que menos 3. E nesse caso, temos outra vez a 6ax mais 4 mais b, que isso é igual a 6a mais b. Então, até aí, tudo pronto, tudo bonito. É igual a esse que temos acima. Agora, limite, quando x tiende a menos 3 pela direita, é quem? Vamos ver. Quando x é maior que menos 3, é o logaritmo feio esse que temos acima. Então, seria logaritmo em base 4 de x menos 1 elevado a la a mais b. ¿Certo ou não?
Aquí es menos 1. Hasta ahí está todo claro. Bom, antes de nós reemplazar, vamos fazer o seguinte. Nas propriedades do logaritmo, você pode fazer o seguinte. Limite quando x tiende a menos 3 pela direita, a vezes logaritmo em base 4 de x menos 1 mais b. Ou seja, esse expoente que você tem, no que está dentro, ele baixa pelas propriedades do logaritmo. E isso é igual. Agora, como o logaritmo é uma função contínua, você reemplaça. E isso dá a logaritmo em base 4 de menos 3 menos 1 mais b. Y eso igual a logaritmo en base 4 menos 3 menos 1 da menos 4. Como es valor absoluto, eso es 4 más b. Eso es igual. Logaritmo de 4 en base 4 es 1, ¿cierto? Então, nós precisamos que quê? Que 6a mais b seja igual a mais b. Exato. No, disculpen. Eu vou escrever mais uma coisa aqui. Si es menos aquí, si no ya me da 0. Aquí es menos, 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 menos. Agora sim. Então, igualamos os limites. E temos que quê? Que 5a menos 2b é igual a 0. Certo? Essa é uma primeira equação. Agora, para x igual a 5 quartos, calculamos f de 5 quartos. F de 5 cuartos sería igual logaritmo en base 4 de 5 cuartos menos un a más b. Y eso es igual a logaritmo en base 4 de 1 sobre 4 más b. Jasmin, qual? O primeiro? Agora que o senhor passou para essa equação, GA menos B, a partir daí eu não entendi de onde que Não, saiu isso.
Bom, olha o seguinte. O limite pela esquerda deu 6A menos B, certo? Ah, É 6. 6, esse não é G, é 6. Tá bom, obrigada. Isso é um 6. Na verdade, sim parece uma G, vamos arreglar isso. Sigue aparecendo G, mas já está aí. Bom, agora, isso daqui é igual a menos A mais B. Desculpe. Agora, limite, quando x tiende a 5 quartos, pela esquerda, df de x é igual a limite, quando x tiende a 5 quartos, pela esquerda, de log de base 4, x menos 1 a A mais B. E isso ao final vai dar menos A mais B. Limite quando x tiende a 5 quartos, pela direita, df de x é igual ao limite quando x tiende a 5 quartos, pela direita, de cosseno de 4π x sobre 5. Quando você reemplaça x por 5 quartos, isso é igual ao cosseno de π. E cosseno de π é 0. Igualando, temos que menos A mais B é igual a 0. Então, A é igual a B. Certo? Como A é igual a B, e acima nós temos uma equação que diz que 5A menos 2B é igual a 0, temos também que 5A menos 2B é igual a 0. Então, o que podemos dizer aí? Vocês que acreditam que seria nesse caso? Qual seria a resposta a esse sistema de equações? Professor, no caso, quando a gente acha os limites laterais, a gente tem que igualar? Sim. E você Ah, precisa, tá. porque você precisa, para que o limite exista, os limites laterais têm que ser iguais. Ah, entendi. Essa parte na prova eu travei, eu não sabia que podia igualar. Então, quando você iguala, quando você construir as equações. Por exemplo, dessas equações que você tem aqui, você tem agora o seguinte: como A é igual a B, você reemplaça nessa segunda, tem que 5A menos 2A é igual a 0. Então, tem que 3A é igual a 0, e isso implica que A é igual a 0. E se A é igual a 0, B é igual a 0. Porque na prova eu Então, consegui desenvolver todas as equações, chegar até nessas mesmas relações que o senhor chegou. Só que na hora de fazer o sistema, eu não sabia como fazer, porque eu não tinha igualado, então fiquei perdida, né? então, nesse caso, nessa resposta que enviaram, a resposta era nenhuma das anteriores. João, entendeu, João?
Então, essa é a resposta. Por quê? Aí você vê, você chega a isso e a resposta é 0, 0. Como essa resposta não estava entre as que davam, era nenhuma das anteriores. ¿Mais alguma pergunta? Ah, deixa eu procurar ver. Bom, tem uma aluna que pediu para a senhora fazer a questão. Vamos ver. F de x igual a raiz. Então, essa é a pergunta que você fez, Beatriz. Ah, tá bom. Só no da cima. Assim. E o exercício que está pedindo? ¿Dónde é contínuo? Ok, pergunta o exercício. É que esse é o problema. Eu, nessa equação, eu posso dar domínio e continuidade até agora. Vou perguntar para ela, professor, se ela responder até. Pergunta, porque que você me bota assim, não sei o que está pedindo o exercício. Por exemplo, vamos ver. Vamos começar. Aí falou este. O maior domínio. Então, o domínio, como nós temos uma raiz e também temos um denominador, primeiramente, nós precisamos que x mais 2 seja distinto de 0, certo? Então, precisamos que x más 2 seja distinto de 0 e isso implica que x seja distinto de menos 2. É uma primeira condição para o domínio, porque precisamos que o denominador não seja 0. Também precisamos que 4 menos x quadrada seja maior ou igual que 0. ¿Por quê? Porque a raiz quadrada de um número negativo não existe. Então, temos que, o que está dentro tem que ser maior ou igual do que 0. Isso implica que x quadrado é menor ou igual que 4. Até aí vamos bem. Até aí está claro? Se você saca a raiz quadrada em ambos lados, você teria que valor absoluto de x é menor ou igual que 2. Porque raiz quadrada de x quadrada é valor absoluto de x.
Então, x é menor ou igual que 2 e maior ou igual que menos 2. Essa é uma condição para a parte de cima. Mas essa igualdade que temos aqui não pode acontecer, porque nós temos que x é distinto de menos 2. Então, ao final, o domínio da função f seria um intervalinho aberto em menos 2 e fechado em 2. Esse seria o maior domínio que poderia ter essa função. ¿Ficou claro? Pergunta, Ulisses. Aproveitem agora que vocês podem fazer pergunta, porque na prova não podem. Bom, o que tem que levar em consideração? No caso, por exemplo, dessa função, você tem que ter os dois casos, tanto acima como abaixo. Por exemplo, quais são as condições para que acima seja bem e abaixo seja bem? E depois você procura que satisfaçam as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu dou para vocês a função seguinte, vamos pegar g de x, desculpe, igual x2 mais 4 sobre x2 menos 4. Nesse caso, sim, só pela equação. ¿Por qué, Esther? ¿Cuánto debe su gabarito? Bom, olhem o seguinte, como acima não tem problema, sempre temos que ver o que acontece abaixo. Então, pensamos que x a 2 menos 4 seja distinto de 0. Isso significa que x a 2 seja distinto de 4. Tá bom. Uma coisa, vocês não podem, se vocês escreveram menos 2, isso está errado. Porque você está considerando o valor menos 2 dentro do conjunto. E ele não pode entrar. Então, nesse caso daqui que eu di para vocês, o que acontece? Acima não tem problema. Então, pela parte de acima você pode dizer que são todos números reais. Mas pela parte de baixo, você precisa que x seja distinto de mais ou menos 2. Porque são os valores onde o denominador é 0. E a divisão entre 0 não se pode. Então, a pergunta é de Felipe. De que depende o tamanho do domínio? Depende do numerador e do denominador. Bom, Cláudio, nessa questão, você está falando dessa questão daqui, certo? Que você tinha marcado diferente de 2. Nota que se x é igual a 2, não vai ter problema. Por quê? Porque f de 2 é igual a raiz de 4 menos 2 a 2 sobre 2 más 2. Essa seria a raiz de 4 menos 4 sobre 4. E isso é igual a raiz de 0
sobre 4, que eso es igual a 0 sobre 4, que es igual a 0. Então, você sí pode reemplazar en x igual a 2. Então, por eso, la única ecuación modular era la que estaba ahí. Exactamente. O denominador no puede ser 0. Sempre o problema, a maioria das vezes, vai estar no denominador. Olha o seguinte, se você tem uma raiz quadrada, vocês precisam que o que está dentro da raiz quadrada sempre seja positivo, é dizer, maior ou igual do que 0. Se tem uma fração, você precisa que no denominador não seja 0. Como assim, Luiz? Infinito o quê? Você nunca vai reemplazar por x igual a infinito. Essa é uma expressão. Você dos infinitos trabalha no caso de limites. Mas no caso de domínios, não vai trabalhar essa coisa. Você, quando está calculando domínio, nunca vai encontrar um domínio que fique infinito sobre infinito. Não, não pode. Sempre van a ser expresiones, por ejemplo, 1 sobre 0 o 0 a 0, cosas así. Y usted lo que está procurando es no tener esas cosas. Por ejemplo, si a su función f de x es igual a x elevado a x, entonces x tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la expresión 0 elevado a 0 no es posible. Es una indeterminación matemática. ¿Claro? ¿O no? Agora, x não pode ser menor do que 0. ¿Por qué no puede ser menor do que 0? Porque la raíz, no caso de x for un número par negativo, a raíz de un número, a raíz cuadrada de un número negativo no existe. Então, para evitar esos casos malucos, o esos casos que no ayudan, a gente apaga todos los casos menores do que 0. Y solamente considera x mayor que 0. No caso de esa función. Eu acredito que não sairia para vocês. Para vocês na prova van a sair exercícios assim como vocês, como saíram na prova teste. Do mesmo jeito, da mesma forma, assim. Eu vi, sim. Eu entrei na prova o sábado e eu vi algumas perguntas, mas eu não posso dizer se estava curta ou estava longa, porque sim, eu acho sim, vai estar no mesmo nível de dificuldade. Somente como você me falou, vai ter mais perguntas. Então, Luiz Felipe, já você sabe. Por exemplo, os pontos que falei, eu vou escrever agora para o grupo de cálculo 1, isso que aconteceu com a pergunta do ponto por onde passa a reta tangente. De que seja um pouco mais claro com isso.